1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Glória a Deus, aqui nesta palavra, glória ao Senhor. Deus disse para Samuel que fosse na casa de Jessé ungir um escolhido. E este escolhido era Davi. Glória a Deus, porque quando Deus escolhe, quando Deus quer e quando Deus chama, Deus prepara, Deus cuida de tudo. Davi estava no campo apacentando ovelhas do seu pai. Ele estava lá no campo. Campo é afastado, é deserto, mas ele estava ali. Glória a Deus. E quando o Senhor o mandou chamar, ele estava trabalhando e seus irmãos estavam em casa. Mas para Davi, era bem melhor ele estar lá no campo mesmo. Glória a Deus, era bem melhor ele estar aonde ele estava, porque o Senhor era com Davi. E quando Deus é na vida de alguém, aonde esta cantarabassória estiver, Deus está. Então Deus estava com Davi, naquele deserto, naquele campo. E muitas vezes é bem melhor estar só você e Deus do que cercado de pessoas. Glória a Deus, que não lhe entende, não lhe respeita, não compreende e muitas outras coisas mais. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Glória a Deus, e Davi estava ali. Glória a Deus, ele não sabia que ele seria escolhido, mas Deus sabia. E Deus escolheu Davi, glória a Deus, e mandou chamar. Glória a Deus. E Samuel se confundiu e olhou para a aparência. E Deus disse para Samuel que não olhe para a aparência, porque o Senhor não olha a aparência. Porque Deus não vê como o homem vê, está na palavra do Senhor, aqui em 1 Samuel 16. Deus não olha para a aparência, Deus sabe do coração, das intenções, dos pensamentos. E assim Deus conhecia a Davi, Deus conhecia a história de Davi, Deus conhecia a trajetória. Deus sabia tudo sobre Davi. E Deus está falando, eu creio, eu tomo posse, eu glorifico, eu exalto. Eu já falei muito desta palavra, sempre que Deus mandar eu vou falar, porque amo esta palavra, ela é tremenda. Quem quiser gostar, gosta, quem não quiser, não gosta. Quem quiser ouvir de candarabassuri a palavra, ouça. Quem não quiser, não ouça. Glória a Deus. Mas a palavra da Bíblia é essa e eu vou falar o que Deus está mandando. A palavra é esta, da Arábia Sóbria. Eu sinto a presença de Deus absolutamente através da gloriosa palavra. E eu vou falar. Glória a Deus. E Deus, glória a Deus, disse para Samuel que ele não olhava a aparência. Deus não estava preocupado com isso. Porque quem chama é quem capacita, é quem conhece, é quem sabe. Glória a Deus. E Davi estava lá, no campo, mas ele tinha comunhão com Deus. Ele estava com Deus. E quem está com Deus, aonde ele estiver, Deus está também. Deus sabe o tempo. Deus sabe tudo sobre você. Olha só o que Deus está falando. E eu já tomo posse, eu creio. Eu acredito no que Deus está falando. Ele não fala em vão. Ele fala para quem tem ouvidos e quem está precisando. Quem precisa desta palavra, o Senhor vai fazer com que a palavra chegue até esta pessoa. Eu não vou me preocupar. Quem ouviu esta mensagem é porque Deus quis. E quem não ouvir é porque Deus não quis. Mas quem precisar desta palavra, Deus vai fazer chegar esta palavra até ele. Deus, glória a Deus, vai, glória a Deus, até o seu encontro. A promessa de Deus vai se cumprir.
cumprir e não há do que você se preocupar, porque Deus está mandando dizer, glória a Deus, que Ele sabe de tudo sobre você. Tem pessoas que pensam que sabem, acham que sabem, dizem que sabem sobre você, mas não sabem de nada. Só quem sabe sobre você é Deus. Só quem sabe de você, só quem lhe conhece é Deus. Quem sabe o que você passa, o que você já passou, o que você enfrenta é Deus. Glória a Deus. Para falar, para julgar, pode ser que tenha muitos, mas para te conhecer, na verdade, só quem conhece é Deus. Somente Deus é quem sabe de você. Somente Deus é quem te conhece. E também somente Ele é quem pode te julgar. E quem tenta julgar, Deus também julga. Quem julga será julgado. Agora Deus julga e não é julgado, porque Ele é Deus. E Ele sabe, Ele conhece o oculto, o escuro, o escondido. Ele conhece o futuro, Ele conhece todas as coisas, porque Deus é Deus. Alguém pode pensar que Deus não é Deus. Alguém pode acreditar em Deus ou não acreditar. Eu acredito, eu creio na palavra e eu tomo posse. E a palavra da Bíblia é da verdade e se cumpre, porque decantarabastéria é Deus poderoso e eu creio. Glória a Deus. No tempo certo Ele faz. No tempo certo a promessa se cumpre. Davi estava lá no campo, sozinho. E os irmãos estavam em casa. Cada um queria ser o melhor. É só ler essa palavra toda que, ó, tem mais do que o que eu estou falando do Candarábia. Cada um queria ser o melhor. E passou um, e passou o outro, e passou o outro. E Samuel pensava que era este. Deus disse, ó, não. Não é este. Eu tenho rejeitado a estes. E ele entendeu e perguntou, falta algum, jovem? Está faltando mais alguém? E o seu pai lhe disse, falta o menor, que está lá no campo apacentando ovelhas. Falta o menor. O menor fica lá no campo. O menor fica esperando a Cantarabia a vez, mas chega a vez do menor. Deus teve assunto, promessa foi com o menor. Tem pessoas que pensam que você é o menor, que você está só, está lá no campo, sozinho, é o menor, está apacentando ovelhas. Apacentando ovelhas não é fácil, não. Quem já conhece como é apacentar ovelhas, ou quem estudou, quem pesquisou, aí sabe. Não é fácil, não, mas Deus está lá na Arábia Sé. Deus está neste sofrimento. Deus está contemplando tudo. Tem pessoas que não querem dar nada hoje por você, porque você está apacentando. Você está lá no deserto. No deserto, ninguém quer dar nada, não. No deserto, ninguém tem valor, não. São poucos que valorizam, para não generalizar. São poucos que valorizam alguém no deserto, quase ninguém. Ninguém quer estar com ninguém no deserto. Ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer estar lá no campo apacentando ovelha. Davi estava, o rei, o escolhido, o ungido do Senhor estava lá no campo apacentando ovelhas, mas ele tinha a promessa, e a promessa se cumpre quando ninguém vê, se cumpre quando ninguém acredita, se cumpre quando ninguém pensa, nem ele mesmo pensava, nem ele mesmo achava, nem ele mesmo acreditava, nem ele mesmo sonhava, ele só louvava, ele só tocava harpa, ele louvava, ele adorava lá no campo, Deus e ele, ninguém via, ninguém percebia, mas Deus via. Por isso que Deus disse, não atentes para a aparência, Samuel, porque eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Deus talvez estivesse dizendo, ou talvez não, eu creio que sim, eu estou vendo quem está lá no deserto me louvando, me adorando. Glória a Deus, sozinho, e os que estão aqui, tudo reunidozinho, mas nenhum é amigo de Davi, nenhum está com sinceridade com Davi, nenhum está com verdade com Davi, mas eu estou vendo, eu estou sabendo, eu estou conhecendo, e eu estou rejeitando Samuel, eu estou rejeitando a este Samuel. O escolhido está lá no deserto, está lá no campo, o escolhido está lá no sol castigante, o escolhido está sofrendo lá, mas ele é o escolhido. Ele vai sair de lá para governar, ele vai sair de lá para reinar, ele vai sair de lá para alcançar. Não vai ser fácil, mas eu vou cumprir a promessa.
E uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia, a Bíblia é toda tremenda, mas uma das histórias mais maravilhosas que eu acredito, eu acredito, é a história de Davi. Ah, mas você não leu Davi isso, Davi aquilo, Davi isso, Davi aquilo, nada. O que Deus tem com Davi é particular. Os assuntos de Deus com Davi é particular. Eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com os planos, com o propósito de Deus e também com a vida de ninguém. Só Deus é quem conhece. Deixa Davi com Deus. Deixa que Deus sabe o que vai fazer na vida de Davi. Deus cumpriu. Não foi fácil, eu já sei, eu li, mas Deus cumpriu porque Deus ele é Deus e ele cumpre promessa. Quando ninguém estiver percebendo, quando ninguém vê, quando todos desprezar, quando todos disser que não vai acontecer, a promessa vai acontecer. Passe o tempo que passar. Deus não precisa, Deus não depende, Deus não pede opinião. Tem alguém que está pensando que Deus pede opinião? Está enganado. Tem alguém pensando que Deus precisa disso ou daquilo? Está enganado. Deus é Deus em todos os lugares, que entendeu? Deus é Deus no universo. Deus não precisa disso ou daquilo. Eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia que Deus faz como Ele quer. Que Deus, Ele é Deus, Ele não pede opinião. Eu tomo posse desta palavra, eu creio. Creio hoje, creio amanhã e vou crer. Sempre dará minha soria de canto. E Davi estava lá, sem pensar, glória a Deus, mas de repente um chamado. De repente um chamado. E ele veio. E Deus mandou que Samuel ungisse. Disse: está aqui o meu escolhido. Ungisse ele. Salmos 23. Já leu, já ouviu? Está falando de Davi também. Glória a Deus. No Salmos 23, a palavra está aqui, em 1 Samuel, né? 16, mas lá no Salmos 23 também tem. Cantarabia Sôria. Está falando de Davi. E ele veio e foi ungido diante de todos. Ele não pediu, ele não perguntou, ele não estava pensando, mas Deus estava pensando. Glória a Deus. Deus estava pensando e se cumpre como Deus está pensando. A rábia sobre. Se cumpre quando Deus quer. E ele foi ungido e todos ficaram olhando e contemplando. Tinha alguém que pensava ser melhor, mas para Deus era Davi. Deus já sabe o que vai fazer. Deus já tem seu escolhido. Deus tem seus planos, o seu propósito. E Deus não depende, eu já falei. Glória a Deus. Quando Deus quer falar, mas Deus ainda não fez, não fez, porque não é o tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Não é o tempo. Quando chegar o tempo, Deus faz. Deus não pede opinião. Às vezes a gente pede opinião, espera por ocasião, mas Deus não, Ele é Deus. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é glorificado, ele é exaltado. Se alguém quiser crer, ele é Deus. Se não quiser crer, ele é Deus. Ele não está pedindo opinião. Eu não faço questão para alguém acreditar que Deus é ou não, porque eu já sei que Ele é. Então, se eu sei, se aqui importa o que Ele manda falar, eu falo. Às vezes por mim eu não falaria, mas se Ele está mandando, ele se responsabiliza. E isso para mim é tudo. Glória a Deus. Preciosa é a palavra de Deus, a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela é preciosa. Não é a minha presença, não sou eu, é a palavra da Bíblia Sagrada. Oh, glória! Então Deus ungiu a Davi. Glória a Deus naquele momento. E o nome do Senhor foi glorificado. Preparas uma mesa perante mim. Salmos 23. Unges a minha cabeça com óleo. E ele foi ungido. E houve um banquete, sim. E festejaram, sim, porque Deus, ele é Deus. Tem pessoas que pensam que não vai ser comemorado a tua vitória, mas vai. Até você pensa que não vai.
da candarábia sóbria, mas vai, porque Deus, ele é Deus. E foi fácil para Davi? Não, irmã Thaís, foi não. Não foi fácil, não. Eu sei que não foi, mas se cumpriu. E assim que ele foi ungido, ele já foi reinar, ele já foi para o trono reinar, ele já foi ser exaltado. Não. Tem o tempo de preparação, Deus prepara tudo no momento certo. Ele passou por dificuldades. Deus tem promessa e vai se cumprir, mas não é fácil, não. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, se você não sabia, fique sabendo. Não é fácil, não. Tem o tempo de preparação, mas o que o Senhor falou se cumpre. Se é ungido de Deus e pronto. Ah, mas alguém não acredita, não acredite. Mas alguém não aceita, não aceite. Mas alguém zomba, zombe mais. Mas alguém está falando isso, é que ele fale mais. Fale mais, que Deus também, no momento certo, ele também tem o que falar. Olha, e quando Deus fala, ele sabe o que está falando. Quando Deus faz, ele sabe o que está fazendo. Não adianta pressa nem desespero. Deus sabe o que fala, Deus sabe o que faz. Glória a Deus. Deus disse que Davi era ungido, e foi ungido. Glória a Deus, e foi ungido até o fim. Teve circunstância, teve muitas batalhas, muitas afrontas, teve sim. O livro de Salmos é o livro mais que tem Davi falando de momentos e de situações desagradáveis, de batalhas, de enfrentações, mas o Senhor estava com ele e ele venceu todas. Ele venceu todas as batalhas porque Deus era com ele. Ele venceu os gigantes porque Deus era com ele. E quem Deus é, o gigante fica bem pequenininho, torna-se um menino, porque é o poder de Deus. Todos ficaram, aleluia, admirados, porque Davi venceu um gigante. Este gigante que está diante de você, tem gigantes diante de você, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, zombando de você, zombando da tua fé. Tem gente que quer zombar de Deus, só que de Deus ninguém zomba. Pode até pensar ou querer, mas de Deus ninguém zomba. Porque Deus, ele é Deus, ele está em cima nos céus. E todos estão aqui na terra. Ele é o maior. E o menor tem que respeitar o maior. Oh, glória! E o nome do Senhor foi exaltado. Só você e Deus é quem sabe, assim como Davi. Para Davi alcançar esta promessa, só ele e Deus é que sabe o que ele passou. Só Deus e ele é que sabe o que ele enfrentou. Glória a Deus, falar é muito fácil. O difícil é você enfrentar o que o ungido enfrenta. O difícil é você passar. Muitos querem ter a bênção, a vitória, mas não querem passar pelo que você passa, enfrentar o que você enfrenta e o que você já enfrentou. Falar é sempre o caminho mais fácil. O difícil é você passar pelo mesmo caminho. Porque a história de cada um é cada um. A história de Davi era de Davi. O que Deus tinha com Davi era com Davi. A Bíblia fala de muitos personagens, glória a Deus, vitoriosos na presença do Senhor. Mas a história de Davi é a de Davi. Não se compara a outra. Tem histórias semelhantes, mas a história de Davi é a dele. A sua história é a sua história. Deus está escrevendo, Deus já escreveu. Glória a Deus. E que alguém queira ou que não queira, Deus cumpre. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando. Esta palavra é da Bíblia Sagrada. Esta palavra é o que Deus está ordenando, é o que Deus está falando. Glória a Deus. E a palavra nos diz que Deus cumpriu o chamado. Porque Deus olha para o coração e a intenção. Deus não olha a aparência. Tem muita gente julgando a aparência. Tem muita gente, glória a Deus, que pensa que as coisas é como ele quer. Tem pessoas que pensam que o céu é só dele, que Deus é só dele, mas não é. Glória a Deus. Deus, ele tem os seus mistérios, ele tem as suas dimensões. Deus tem os seus segredos. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele sabe o que faz.
Eu honro e adoro e exalto este Deus, porque Ele sabe o que faz todo o poder. Está nas mãos daquele Deus que tudo pode. Glória a Deus. Aleluia. E Deus disse para ele, glória a Deus, que o Senhor olha para o coração. Por isso que Deus ungiu a Davi. Deus ungiu aquele que estava lá, o menor. Glória a Deus, Deus está falando com o menor. Se você se sente o menor, Deus está falando com você. Se você se sente que tem pessoas que pensam que são mais do que você, que se acham mais do que você, Deus está falando. Glória a Deus que Deus escolhe o menor, Deus manda chamar. Glória a Deus, Samuel não morava ali perto de Davi, ali próximo. Samuel morava mais distante, mas Deus mandou que ele fosse até a casa de Jessé. Deus mandou que ele fosse até aquela casa buscar o escolhido do Senhor. Glória a Deus, e quando chega o tempo, glória a Deus, se quem está próximo lhe rejeita, se quem está próximo não honra, se quem está próximo não valoriza, desacredita, Deus vai usar alguém, Deus vai mandar buscar, glória a Deus, para o nome dele ser exaltado. Deus vai te procurar, porque Deus te conhece, para te exaltar, para te conceder a tua vitória alcançada, a tua vitória almejada, desejada. Glória a Deus. Deus vem de longe para te encontrar, para te abençoar, porque Deus, Ele é Deus. E eu já vi, aleluia, Deus fazer isto acontecer. Eu creio, eu tomo posse, porque Deus não mudou. Ele não foi Deus ontem e hoje não é. Ele foi Deus ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, Ele será eternamente. O que Ele já fez, Ele fará. Deus não mudou e não mudará. Da Arábia sobre a decanto. Deus vai cumprir promessa. Glória a Deus. Deus vai fazer com que alguém venha ao teu encontro. Oh, glória! Deus vai fazer com que alguém venha ao teu encontro para te abençoar, para te honrar, para te ajudar, porque Deus, Ele é Deus e Ele já sabe que você é ungido e é escolhido do Senhor. Quando ninguém viu, cantarabassuriandarabasté, Deus viu. Quando ninguém te encontrou, Deus te encontrou. Glória a Deus. E a palavra é esta. E eu tomo posse se você crê. Em nome de Jesus. Tome posse. Recebe esta bênção, recebe esta palavra. Quem crê, quem recebeu, quem ouviu esta mensagem por completo, será abençoado. Porque a palavra de Deus, ela não é em vão. Glória a Deus. Senhor, abençoa quem ouviu e recebeu esta mensagem. Glória a Deus. Abençoa, Senhor, repreende todo o mal, toda seta, todo ódio, toda inveja, concede vitória, livramento, proteção, na bênção no Espírito Santo de Deus, no poder e na reverência. Eu creio e eu tomo posse, Senhor, da tua palavra, Senhor, do que está escrito na tua palavra. Glória a Deus, que é testemunho do que o Senhor já fez. Essa palavra aconteceu, se cumpriu. Glória a Deus. Ela é verdade, glória a Deus. É provada e comprovada que esta palavra, que esta mensagem, que este Davi, que esta promessa se cumpriu, porque o Senhor, Ele é fiel. E eu creio que o Senhor ainda hoje cumpre. E eu tomo posse.